Olá, eu sou o professor José Carlos Rosa Pires de Souza, sou psiquiatra e dou aula no curso de Medicina da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. É um prazer ter esse trabalho aqui voluntário junto à CEMED. Já estivemos em várias escolas, né, dando palestras sobre suicídio, automutilações, etc. Igrejas e outros trabalhos aí voluntariamente ajudando a nossa Secretaria Municipal de Educação. Nós vamos falar hoje sobre a saúde mental do professor. Eu vou estar aqui com alguns slides do nosso diálogo de hoje, né? Espero que você, professor, consiga entender o que vem a ser o estresse normal, a tensão mental, tristeza, ansiedade, medo, que são sofrimentos transitórios. Dependendo do estímulo, eles podem ter uma significância muito grande para uns e menor para outros. É um impacto pequeno dependendo da resiliência de cada um, a capacidade de absorção de impactos e estimulação de estratégias de enfrentamento desses problemas, certo? Vamos verificar também sobre a insônia, irritabilidade, tensão já num grau maior, medo com sofrimentos moderados, uma duração mais prolongada, embora autolimitados. E, por último, vamos discutir também os transtornos mentais, que são repetitivos, prejudiciais, levam à incapacidade de superação, grande sofrimento, necessidade de tratamento, duração prolongada e grande impacto na vida da pessoa. Os sofrimentos transitórios, como estresse normal, é uma reação que pode ter uma fase de alerta, resistência, não é? E exaustão. Alerta, a pessoa fica um tanto, como o próprio nome diz, preocupado, os outros comentam, você está diferente, né? É uma reação natural do organismo em situações diversas. O mesmo estímulo estressante pode ter um efeito na minha vida diferente de outras pessoas, tá? Frente a situações de perigo, de ameaça, de contaminação de Covid, não é isso? Do coronavírus e assim por diante. A fase de resistência, a pessoa começa a resistir. Não, está tudo bem, eu tomo um sol, faço uma caminhada, resolve o meu problema. Né? Há de se ver se isso vai resolver mesmo. Porque pode chegar a fase de exaustão. A fase de exaustão, como o termo popular diz, eu estou exausto, quer dizer, eu cheguei ao meu limite, não consigo mais superar, né? São sentimentos de pressão, tanto mentais como físicos. E o que se tem como tensão mental? A tensão seria uma capacidade da pessoa ficar tensa, os nervos contraídos, né? E ela não ter a capacidade de reagir a isso, podendo levar a quadros mais sérios e doentios. Até quando isso não traz algum prejuízo físico, mental, social à pessoa, tudo bem, né? Mas quando isso vai se tomando uma dimensão maior, aí há de se procurar um tratamento. Esses sofrimentos transitórios ainda, como tristeza. O que é uma tristeza fisiológica? É uma resposta a situações do dia a dia que nos deixam tristes, como o próprio nome diz, não é isso? Por uma perda, derrota, um amigo que se contaminou com o vírus, ou a pessoa mesmo está contaminada, um desapontamento com o trabalho, com quem quer que seja. Né? O medo fisiológico, todo ser humano tem algum tipo de medo, pode ser medo do desconhecido, é o medo de contrair o vírus, né? O vírus do coronavírus aí, da Covid-19, e ele tem uma resposta adaptativa de ficar em casa, de usar máscara, não é mesmo? Lavar bem as mãos. Isso são respostas para que ele não contraia aí a doença. Correto? Então, isso nós estamos falando em medo fisiológico. Até aqui vocês percebem que eu não usei a palavra ainda prejuízo constante e duradouro, que é o que vai acontecer lá nos transtornos. Até aqui, se você tem sentido um desses problemas, nós vamos dizer que há como sair deles, sozinho. Porém, nos transtornos precisa de ajuda médica. Até nesses daqui, que são aí fisiológicos
esperados, muitas pessoas estão pedindo ajuda. No meu consultório tem aumentado muito o número de pessoas com depressão, ansiedade, medo, estresse, insônia, pesadelos, por conta dessa situação de pandemia. Quando eu falei meu consultório, eu digo que hoje nós estamos fazendo o quê? Telemedicina, porque as pessoas não podem estar em aglomerações, não é mesmo? E também tenho percebido pessoas me procurando que nunca tiveram problemas antes emocionais. E perante essa situação de incerteza, de medo, de tensão, de estresse, estão desenvolvendo algum tipo de transtorno. Tá? A ansiedade é um sofrimento, um sentimento vago e desagradável, seria um medo não resolvido. Não é? Aí nós chegamos aos problemas de saúde mental, que pode ser esperado numa pessoa insônia. O que vem a ser insônia? O dormir mal, por uma falta de rotina nessa época aí de pandemia, de distanciamento social. A gente pode ter perdido um pouco a nossa rotina de horário para dormir, de se levantar, não é mesmo? Isso pode levar à sonolência diurna excessiva, prejudicando nossas atividades. Isso pode levar à insônia inicial, para pegar no sono mais de que 30 minutos. Um insônia intermediário, acordar 3 ou mais vezes na madrugada, com dificuldade de dormir novamente. Insônia terciária, o adormecer normal e acordar no meio da noite, com dificuldade de voltar a dormir novamente. A irritabilidade é muito comum, né, seja associada à insônia ou não, perda de paciência com os entes queridos, os casais cada vez mais juntos, filhos em casa e tudo mais. Isso mudou completamente a nossa rotina, não é mesmo? E isso pode levar, sim, a aumento de irritabilidade, tensão, insônia, pesadelos, principalmente os pesadelos por conta de que nós estamos dormindo até mais tarde e aumenta o sono REM, do movimento rápido dos olhos. Aumentando essa fase de sono REM, aumentam os pesadelos e, pela teoria da continuidade, da preocupação das coisas do dia, os pesadelos. Não é mesmo? Então, o que seria mais ou menos? Assim, ó, o cérebro nosso, ele continua funcionando quando a gente está dormindo, até um fenômeno ativo, consome 12% a mais de oxigênio e glicose quando a gente dorme. E por conta de haver mais sono REM, de sonhar mais, e ter essa continuidade das preocupações diurnas, vai afetar, então, aí o sono REM com os pesadelos. Percebem? Ainda temos outros problemas de tensão maior, por exemplo, as contrações de musculatura. É conveniente que nós façamos nesses períodos agora a respiração abdominal, que é aquela dos grandes oradores, professores, não é mesmo? Também sou professor da UEMS, como eu disse, e tenho vários projetos de extensionistas, quer dizer, levando a universidade para fora dos bancos universitários, né, com ações pela população, ações sociais, e ações como essa, com vocês, professores e alunos da CEMED, que voluntariamente a gente está aí sempre disposto a estar ajudando, não é mesmo? Então, a nossa respiração abdominal, como é a que eu estou fazendo agora, para acalmar-me, não é mesmo? A gente não contrai os músculos do peito, a gente puxa o ar pela barriga. Para aprender, coloca as suas mãos debaixo dos arcos, as últimas costelas aqui, os arcos costais, e puxa o ar pela barriga. Isso diminui a tensão. Essa respiração abdominal é a que a gente faz quando a gente dorme. Então, é fácil treiná-la, por exemplo, dormindo. Medo como sofrimento moderado, duração moderada e autolimitados. Então, com atividade física, sol pela manhã, porque se ficamos muito em casa, temos que tomar sol pela janela, né? Pela varanda, pelo quintal, no mínimo de 15 a 20 minutos antes das 9 horas da manhã. Por isso que é importante continuarmos com a rotina de horário para deitar e se levantar, não é mesmo? O que mais? Dieta sem cafeína, nicotina e álcool. O que eu tenho visto do aumento de consumo de álcool nesses últimos tempos é demais. Pessoas até que não tinham o costume de beber tanto estão bebendo. É um problema sério, não é mesmo? E chegamos aos transtornos mentais. O que é um transtorno? É uma doença que causa prejuízo
físico, psicológico, social, ambiental, espiritual na pessoa. Sim, espiritual. A própria Organização Mundial de Saúde recomenda a espiritualidade como um fator de enfrentamento das doenças desse momento de pandemia, correto? Então, isso é um transtorno mental, que envolve também, não só a mente, mas o corpo social, porque o organismo é um só, né? Temos alterações do pensamento, da forma de pensar, de raciocinar, de julgar a realidade, alterações da senso-percepção, como é que nós estamos sentindo e percebendo o atual normal, como se diz tanto, né? Nossas emoções abaladas e comportamentos idem. Causa angústia intensa, interfere na sua vida cotidiana, as incertezas econômicas, sociais influenciam, desemprego aumentando assustadoramente. Os efeitos de uma doença mental podem ser duradouros ou temporários. Depende se ela for diagnosticada o mais cedo possível, tratada o mais cedo possível e vai ter um bom prognóstico, um bom resultado. Eu costumo dizer aos meus pacientes o seguinte, que você não precisa aceitar, que legal, eu estou doente. Não. Estou deprimido, estressado, etc. Não. Eu digo assim, permita-se estar doente. Então, atenção, professor, se você está com algum desses problemas e está refletindo na sua vida pessoal, familiar, social, quanto mais cedo o diagnóstico, aí pelo IMPCG, o ótimo convênio de vocês, ou outros convênios, ou até mesmo pelo SUS, pela rede de atenção psicossocial, que é bem funcionante em nosso município, né? Você possa procurar ajuda, e quanto mais cedo o diagnóstico, melhor o tratamento e o prognóstico, a evolução, que pode ser, então, temporária, tomara, né? Sintomas são repetitivos e com incapacidade de superação sozinho, tá? Então, por isso, nós vamos verificar agora que existem vários transtornos, a começar pelos transtornos do sono, que são em número de 88. 88 distúrbios do sono diferentes, hein? A começar pela insônia, que eu falei que pode ser inicial, dificuldade de adormecer mais que 30 minutos, intermediária, 3 ou mais despertares na madrugada, e a terminal, despertar precoce, mais cedo que de costume, não conseguir dormir mais. Sonolência diurna excessiva, por conta de um sono mal dormido, ou pela automedicação. Cuidado de tomar remédio por conta própria, hein? Até um extrato de valeriana, mas é fitoterápico. Mas se a pessoa tiver alguma predisposição a problema cardíaco, o extrato de valeriana pode ser cardiotóxico. Enfim, não tome nada sem prescrição médica. Existem dois conceitos na farmacologia, no efeito de remédios, que são farmacocinética e farmacodinâmica. O que é farmacodinâmica? A ação do remédio no organismo. Farmacocinética, a ação do organismo no remédio. Se eu tomo o remédio de dormir da vizinha, e não é prescrito por médico, eu não sei como que o meu organismo vai reagir. A farmacodinâmica é remédio para dormir, espera-se que ele haja fazendo a pessoa dormir. Mas e a minha farmacocinética? E se eu tiver um organismo que não compatibiliza-se com esse remédio da vizinha? Eu posso ter efeitos muito violentos, colaterais, e até a morte. Por exemplo, pessoas que tomam aí benzodiazepínicos, os tais de AN, né, sufixo AN, geralmente, diazepam, clonazepam e assim por diante. O que pode acontecer se a pessoa tiver apneia do sono, para de respirar dormindo, sonolência diurna, ronco, etc., e ela toma um benzodiazepínico, ela pode morrer, para de respirar dormindo, tá bom? Abaixo a automedicação aí, professores. Pesadelos, como eu já disse, são experiências vívidas do dia a dia que podem se tornar patológicos, repetindo-se diariamente, pela teoria da continuidade. Se estamos durante o dia preocupados em não nos contaminarmos com a situação econômica da gente, dos cônjuges, dos filhos, as aulas, etc., etc.,
pode se tornar repetitivo, patológico, prejudicial, e eu vou procurar ajuda. Sempre há ajuda. E eu falo por todos os médicos do mundo. As ajudas são muito melhores por parte desses profissionais quando as pessoas procuram o mais cedo possível ajuda. E pode ter certeza uma coisa, o médico vai fazer o melhor possível o seu diagnóstico para fazer o melhor tratamento e ter o melhor prognóstico, evolução. E já vou dizendo agora, a gente não acerta na primeira, geralmente não, viu? É muito comum trocarmos medicamentos 2 a 3 vezes. Como se trocam antibióticos, analgésicos? Vamos ver quem consegue me responder por quê? Pela farmacocinética. O seu organismo não foi tão bem, não tolerou tão bem aquele medicamento, percebe? Não se adaptou, né? Por isso que o médico muitas vezes tem que trocar medicamentos para até acertar, dependendo da sua sensibilidade pessoal, a sua farmacocinética, correto? Depressões. Existem vários tipos de depressão descrita na Classificação Internacional de Doenças da Organização Mundial de Saúde. Por isso que eu chamei aqui de depressões. Quem vai fazer o diagnóstico do tipo de depressão é o médico e instituir o tratamento mais adequado. Não dá para comparar 2 depressivos. Nós tratamos de depressivos e não de depressão. Do doente, não da doença, percebe? Humor depressivo, perda de interesse ou prazer pelas coisas que antes davam prazer, energia reduzida, cansaço a pequenos esforços que antes não davam cansaço, concentração, memória, atenção reduzidas, autoestima baixa, autoconfiança baixa, sentimento de menos-valia, sentimento de ruína, de inferioridade, visões desoladas e pessimistas do mundo e do futuro, ideias de suicídio. Não há mal nenhum pensar em suicídio perante uma depressão. É muito comum, aliás. Errado é aquele que esconde essas informações do médico. E muitas vezes, pode ser que o médico esqueceu, ele é humano também, de perguntar. E os familiares, amigos, ou mesmo o próprio paciente, devem dizer ao médico sobre essas ideias de ruína, essas ideias de suicídio, ideias de para-suicídio. O que é isso, professor? Cortar-se, machucar-se sem a ideia de se matar, mas está levando em risco a própria vida. Seus alunos podem ser que alguns deles tenham isso, né? Ainda existem nas depressões sintomas como ideias ou atos autolesivos, suicídio, sono perturbado, apetite aumentado por ansiedade ou diminuído por depressão. Pode ser leve, moderado ou grave esses episódios depressivos e os transtornos depressivos. Quem vai fazer essa classificação também é o médico, dependendo da gravidade do quadro. Tá? É importante que vocês saibam que não precisa ter todos esses sintomas aqui, não. Precisa gabaritar tudo isso aqui, não, tá? A intensidade e os prejuízos que eles estão levando é que nós vamos fazer o diagnóstico do tipo de depressão, correto? Existe um tipo de depressão chamado depressão bipolar, que é do transtorno afetivo bipolar, onde nós vamos verificar quadros de mania. O que é mania? Mania é uma euforia, um humor exaltado, né? Uma alegria exagerada, que até contamina os outros, mas a pessoa está doente. E para convencê-la, às vezes, é muito difícil. Ainda pode ter aumento de energia, falta de sono, hiperatividade, promiscuidade, muitas vezes. Pessoa que era recatada torna-se aí muito extrovertida, até promíscua, sentimentos super otimistas e que esteja levando algum tipo de prejuízo à pessoa, pode ser um quadro de mania ou mesmo de hipomania, dessa doença bipolar ou maníaco-depressiva. Tá? Os episódios maníacos duram entre 2 semanas até 5 meses. Outros momentos, a pessoa tem quadro depressivo com os sintomas que eu já comentei, não todos, mas grande parte deles, e com intensidade grande, que é aqui o que vale
são a qualidade dos sintomas e não as quantidades. Os episódios depressivos aqui no transtorno bipolar vão durar, em média, 6 meses. O primeiro episódio pode ocorrer em qualquer idade. Eu já atendi uma criança com bipolar, de 10 anos de idade. A frequência, padrão de remissões e recaídas são muito variáveis. Isso vai depender, muitas vezes, daquilo que eu já falei do diagnóstico precoce, do tratamento adequado, a adesão ao tratamento, não é mesmo? E é muito difícil fazer o diagnóstico do transtorno afetivo bipolar. Convém ressaltar que a grande minoria desses pacientes com TAB, transtorno afetivo bipolar, eles têm sintomas psicóticos. Sintomas psicóticos são alucinações, delírios, né? A maioria deles não tem. Mas podem acontecer delírio de grandeza, né? Tem um filme que chama Mr. Jones, com o Richard Gere, que vocês podem assistir como exemplo, tá? Muito interessante. Chegamos às fobias. Agora a fobia, medo de estar num lugar público que seja embaraçoso, ou difícil ou impossível da pessoa sair. Ela começa a ter sintomas autonômicos. Batimentos cardíacos, palpitação, parece que o coração vai sair pela boca, né? Ainda existe a fobia social, que é o medo de falar em público. Eu tratei uma vez um professor universitário que estava com o alcoolismo devido à sua fobia social. Quer dizer, o alcoolismo foi uma consequência da fobia social. E nós tratamos as duas coisas e resolveu o problema. Aliás, os problemas foram resolvidos, né? Fobias específicas de barata, de inseto, medo de altura, medo de lugar fechado, claustrofobia, fobia de animal, etc. São chamadas fobias específicas ou simples, que também tem tratamento. Transtorno de pânico, muito conhecido, hein? E muito também, às vezes, melhorou muito, discriminado. Ah, aquele lá tem pânico, é louco. Não. A pessoa tem palpitações, dor no peito, parece que saiu da realidade, desrealização, parece que não é mais a mesma pessoa, despersonalização. Os 10 primeiros minutos são piores, tá? E depois vai melhorando. Chega no hospital, o médico fala, olha, você não tem nada no eletrocardiograma, no exame físico, mas procura um psiquiatra, porque você pode ter teve uma crise de ansiedade, que pode ser um tipo de transtorno de pânico. Com ou sem aquela agorafobia que eu falei, que é o medo de estar num lugar onde possa ser difícil ou embaraçoso de sair, não é mesmo? Medo de morrer, de ficar louco, muitas vezes a pessoa não conta pelo medo, né? De que possa estar louco, não conta para ninguém. Não tem uma relação com as circunstâncias objetivas externas. A pessoa pode ter transtorno de pânico, uma crise de pânico, em qualquer lugar, até nas férias, na praia, né? Transtorno de ansiedade generalizada, sentimentos contínuos de nervosismo, insônia, inquietação, irritabilidade, perda de paciência com os filhos, com o cônjuge, com os colegas, etc. Tremores, tensão motora, sudorese, suor frio, né? Sensação de cabeça leve, palpitações, tonturas, apreensão. Sempre tenso, né? O portador do TAG. TAG é a sigla de transtorno de ansiedade generalizada. Também tem tratamento, é feito com antidepressivos, psicoterapia com psicólogos, com especialistas, né? Atividade física, dieta sem cafeína, nicotina e álcool. Aí há um transtorno muito comum, transtorno misto, ansiedade e depressão. Ambos os sintomas de ansiedade e depressão estão presentes. Nenhum conjunto de sintomas é grave o suficiente para justificar esse diagnóstico separado. Isso quer dizer, pode ser que o médico fale, você tem uma depressão, e não um transtorno misto, né? Isso é muito frequente, o tratamento também é mais fácil até que a depressão, o pânico e outros. Tá? Chegamos ao pânico. Desculpa, já falamos do pânico. Ele pode estar associado, o pânico pode estar associado e levar até ao transtorno obsessivo compulsivo, sabiam? A gente chama de comorbidade, doença juntos.
Ao mesmo tempo que a gente tem que fazer o diagnóstico diferencial um do outro, também pode estar juntos, que a gente chama de comorbidade. É um fator até de pior prognóstico, viu? O fato deles estarem juntos, né? Bom, por falar em tomar água bastante, é um fator anti-estresse, tá? Um fator de enfrentamento, tá? Então, siga um exemplo aí. O TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Obsessivas são as ideias intrusivas, repetitivas, que incomodam o cidadão, involuntárias, tá? Ah, eu vou me contaminar, e angustiantes. E nesse período aí de pandemia, o medo de contaminação e os atos compulsivos de lavar a mão, usar máscara, o medo contínuo pode levar aos rituais compulsivos, que se tratado, se observado rapidamente, podem ser temporários, mas pode ser uma doença também crônica, né? É reconhecido pelo indivíduo como se fosse algo estranho a ele, ele já acha-se muitas vezes, ah, será que eu estou louco? Não estou. Existem várias celebridades que têm o toque, né? Por cor, por simetria, por medo de contaminação, por limpeza. E reação aguda ao estresse, isso está sendo muito comum ultimamente no nosso meio aí, né? Inclusive, entre professores que agora estão trabalhando mais remotamente do que presencialmente, não é mesmo? É uma realidade para todos nós, professores de todos os graus de ensino, né? Não é mesmo? Educação infantil, fundamental, ensino médio, ensino superior, pós-graduação, né? Resposta excepcional a estresse físico ou mental, uma resposta excepcional, quer dizer, prejudicial. O início dos sintomas em minutos, rapidamente começam, né? Tá? Pode levar aquelas síncopes, desmaios, né, repentinos, atordoamento, depressão, ansiedade, raiva, pode perder a fala, pode perder a audição. É um impacto muito grande e repentino, né? Ele se resolve rapidamente, leva a desespero, retraimento, mas é resolutivo e rápido. E o estresse pós-traumático, depois que descobriu que está contaminado pelo coronavírus. Eita, já tive um paciente assim. Ele está em estresse pós-traumático porque ficou sabendo que estava contaminado pelo coronavírus, né? Já tem um tempo aí, foram dos primeiros aí, em março, né? É uma resposta mais tardia ao evento estressante, tá? Geralmente a pessoa vem ter os sintomas depois, de angústia, medo, revive em sua mente memórias do Covid, por exemplo, frequentemente, né? Embotamento emocional, afastamento das pessoas, falta de responsividade ao ambiente, medo e evitação dos lugares que lembram o trauma. Isso é importante a gente ter noção, porque às vezes um parente próximo está passando por um desses problemas aí, ou nós mesmos, e precisamos estar atentos e procurar ajuda o mais cedo possível, né? Dependência de álcool e drogas. Muitos colegas professores, nessa pandemia, por estarem fora da rotina, estarem em casa, distanciamento social, estão se intoxicando agudamente. O que é isso? Intoxicação aguda. A pessoa ingere uma grande quantidade de álcool, ou mesmo qualquer outra droga, e tem um efeito que é transitório, relacionado àquela droga, e faz coisas que ele nunca pensou em fazer. Se essa intoxicação for extrema, tem a tal da overdose, que você já deve ter ouvido falar, né? O outro é o uso nocivo, que a pessoa usa de uma forma, seja droga para dormir. Quando eu falo droga, pode ser legal ou ilegal, né? Lista ou ilícita. Usa para dormir, usa para ficar acordado e traz algum prejuízo. Por isso o termo nocivo. Dependência é quando ele adquire tolerância e abstinência. Tolerância, aumento progressivo da dose da droga, seja álcool ou qualquer outra droga,
Isso aqui é água, tá? Para alcançar o efeito anteriormente adquirido. Então, ele torna-se tolerante, aumenta cada vez mais a dose da droga para adquirir o efeito anteriormente adquirido. A abstinência, ele sente a falta e vai atrás e fica naquela fissura. E transtorno psicótico é que álcool leva a psicose alcoólica, loucura pelo álcool. A maconha, a psicose canabinoide, a cocaína também, né? Anfetamina, psicose anfetamínica. O álcool atinge 10% da população. Isso é um dado geral, que tem alcançado muito mais. Eu acho que daí deve ter duplicado ou triplicado nessa pandemia. Há um estreitamento do repertório de bebê, uma procura muito grande pela droga ou o álcool, aumento da tolerância, aquilo que eu comentei, sintomas repetidos de abstinência e até uma sensação subjetiva de que tem que beber. O cara não está nem com vontade, ela quer beber. E as drogas em geral, maconha, cocaína, crack, LSD, anfetamina. Vocês já ouviram falar da anfepramona e femproporex que eram usados para emagrecer? Pois é. Esses remédios, eles eram derivados da anfetamina. E o MDMA, que é uma metanfetamina, é outro que tem sido muito usado aí pela juventude, né? E o crack, como ele emagrece, eu tive uma paciente que era enfermeira, que foi tentar emagrecer com o crack e ficou dependente já no primeiro uso, porque ele é altamente neurotrópico e degenerativo do cérebro. Nós estamos fazendo um curso de extensão que eu convido a todos vocês, é de graça, é lá pela Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, a UEMS. O nosso curso de medicina e o curso de pedagogia aqui de Campo Grande, né? Nós temos a UEMS aqui em Campo Grande. A UEMS, através da Pró-Reitoria, a PROEC, de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários, e a Divisão de Educação à Distância, traz para vocês aí esse curso, totalmente gratuito e pela internet, online. Você pode fazer o curso de 1 a 3 meses, os certificados de 340 horas. Beleza, né? É um curso de extensão, não é especialização, não. Extensão. Qualquer interessado pode fazer, professores, alunos, as pessoas envolvidas com droga, qualquer um pode estar fazendo esse curso. As inscrições são de fluxo contínuo, quer dizer, vão até o ano que vem. Então, você já pode ir fazendo sua inscrição agora e pode ir divulgando o curso para nós, que até 1º de abril de 2021, a pessoa pode fazer a inscrição e fazer o curso. Mas você que já se inscreveu agora, já faz logo, de 1 a 3 meses, você já recebe aí o certificado online, né? Dentro de uns 5 meses, você faz de 1 a 3 meses, depois, dali uns 2 meses, você recebe o certificado no máximo, tá? Como que eu faço a inscrição, Zé Carlos? Envia nome completo, número do CPF, essas duas coisas são obrigatórias, para o e-mail uems.cursoead@gmail.com, tá? Era isso, eu espero que tenha ajudado a todos vocês, né? E nós teremos outro momento para esclarecermos as suas dúvidas. Esse trabalho desse curso online de extensão, como essa aula para vocês aqui sobre saúde mental do professor, é um trabalho, então, voluntário que a gente faz e temos o prazer de estar ajudando aí vocês sempre, tá bom? Muito obrigado.